Fala aí, gurizada, tudo jóia? Vamos estar começando mais uma aula, a aula 6, que é a aula de imagens. É a aula onde nós vamos estar então aprendendo a colocar imagens no nosso site, deixar nossos sites mais interessantes, com mais características melhores, deixar o site muito mais bonito, por assim dizer. Vocês podem ver aqui que eu mudei um pouquinho, tirei aquele vídeo de background, ele pesava muito, coloquei um anúnciozinho ali de subscribe aqui embaixo. Estamos aí melhorando devagarinho. Eu ainda estou aprendendo ainda a mexer aqui com o OBS, fazer umas coisinhas mais legal. Mas por enquanto tá por aí, tá legal, vamos seguir. Antes de mais nada, vamos começar com aquela frase, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, que é uma imagem pode dizer mais que 1000 palavras. Ou seja, uma imagem bem colocada no site, uma imagem bem pensada, ela pode dar ideia exatamente para o usuário que o programador, o designer, ele quer de fato passar. Então é importante bem escolher a imagem, que ela seja bem clara, bem definida, que ela seja bem encaixada no contexto do site. Atualmente as pessoas usam os sites, navegam na internet com muito mais pressa que elas navegavam antigamente. Então elas não vão ficar lendo muitas descrições, muitas coisas nas entrelinhas. Então uma imagem é muito importante que ela transmita um conjunto de informações o mais rápido possível para o usuário, de forma clara e objetiva. Primeira coisa que a gente tem que falar sobre imagens é que elas devem ser relevantes, ou seja, eu não posso botar uma imagem ali que eu tirei da cabeça, assim, nada a ver com o esquema do site, totalmente desconexo. As imagens têm que ser relevantes. Se eu vou botar uma imagem num site, ela tem que ter sentido, ela tem que ser relevante. Se eu colocar muitas imagens nada a ver, quando eu botar uma imagem relevante, ela vai ficar perdida no meio. Então as imagens devem ser, primeiramente, relevantes. Segundamente, as imagens devem ser informativas. As imagens têm que trazer uma informação para a pessoa, tem que trazer algo novo para a pessoa. Assim como relevantes, ela tem que ser informativa. Eu não posso botar uma imagem ali cheio de textos e coisas que a pessoa não vai entender. Ela tem que passar uma informação boa. Também ela tem que ser consistente com o site. Eu vou fazer uma imagem, vou colocar uma imagem, eu não posso estar fazendo um site de desenvolvimento lá, ou vendas de carro, por exemplo, e daqui a pouco botar a foto de uma piscina perdida, assim, ou daqui a pouco de um jogo de videogame. As imagens têm que ser consistentes com o site. Se o site também segue um esquema de cores, por exemplo, cores mais frias, tons de preto e branco, a imagem tem que se adequar também a esse esquema de cores do site, até para não ficar um carnaval, não ficar uma coisa muito louca. Então, as imagens elas devem ser bem pensadas, não é só se inserir imagens, isso são dicas de design. Nosso foco aqui ele é mais do ponto de vista de programação, mas mesmo assim é importante que vocês, quando forem fazer os sites de vocês, coloquem imagens adequadas, imagens consistentes com aquilo que vocês estão desenvolvendo e não imagens perdidas aí no espaço. Vocês conseguem aí na internet diversos bancos de imagens para estarem colocando imagens gratuitas, imagens pagas. Aqui tem exemplos de 5 links de imagens que vocês conseguem na internet, vocês podem estar acessando. Eu vou deixar os links delas aqui embaixo na descrição do vídeo também para vocês estarem dando uma olhada. Quando forem inserirem uma imagem no site de vocês, deem uma olhada boa nessas imagens, pesquisem com carinho. Vocês não precisam fazer uma imagem do zero, vocês conseguem bancos tanto gratuitos quanto pagos. Às vezes vale até a pena tu comprar uma imagem num banco de dados online do que pegar e pagar um designer para fazer. Ou, em outros casos, vale a pena tu ter um designer. Empresas grandes já têm até designers e pessoas específicas para o desenvolvimento das imagens. Umas edições básicas vocês podem fazer, caso entendam um pouquinho de edição, no CorelDRAW, que ele é pago, então muitas vezes não vai fazer sentido para a pessoa estar pagando, você vai usar pouco. Tem o Photoshop, que também é pago, é um pouco caro. Se eu não me engano, há versões gratuitas, mas não tenho certeza. Cara, algumas coisinhas bem simples tu pode fazer até no PowerPoint, não é recomendado profissionalmente e talvez nem amadoramente, mas eu já usei muito. Até quando escrevi artigos científicos, algumas imagens eu fazia no PowerPoint porque eu gostava da forma como ele trabalha. E também temos uma ferramenta aí muito boa e gratuita na internet, que ela é uma mistura talvez de um CorelDRAW com Photoshop, que é o... não sei nem eu ler o nome, acho que é Pixar.com, deem uma olhada, também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, para vocês estarem desenvolvendo imagens, estarem criando. Vale a pena, principalmente nesse último aí, ele tem dois, basicamente, que é o X, que é o Express, e o E de editor. O X, ele é o Pixel X, ele é mais simplificado, então é bom para até algumas coisinhas do tipo remover backgrounds, etc. Aqui nós temos estrutura de diretórios com imagens. Aqui eu vou falar então um pouquinho para vocês. Deixa eu passar o slide aqui.
Então, quando vocês forem armazenar a imagem num site, é uma boa prática de programação vocês criarem uma pasta apenas para as imagens. Vocês podem ver que aqui eu tenho na raiz About, Contact e Index. E eu tenho uma pastinha chamada Images, onde eu vou estar armazenando banner.png, logo.png e assim por diante. Assim fica mais estruturado, fica bem organizadinho, como se eu criasse no meu site uma gavetinha para guardar as imagens e ali ficarem armazenadas. É importante destacar, por exemplo, quando eu estiver editando o index.html, quando eu quiser acessar a imagem logo.png, eu não acesso direto logo.png, não. Eu boto images/logo.png, porque eu estou dizendo que a imagem logo.png está dentro da pasta images, correto? Uma coisa extremamente importante de tu prestar atenção é que quando a gente vai trabalhar com imagens, a gente tem uma tag que a gente tem que usar e 5 atributos muito importantes. A tag, então, que a gente tem que utilizar é img. Ela é um elemento HTML de tag única, ou seja, /img não existe. A gente utiliza ela apenas img, os atributos, aquele fecha barra, que ele, na verdade ele é opcional, mas ele é uma tag única, diferente de p/p, h1/h1, image não tem /image, é somente image, porque ele é um elemento único, certo? Eu não vou inserir nada dentro de uma imagem, entre uma imagem. A imagem ela é única por si própria, então o elemento image, img, ele é um elemento HTML de tag única. Agora nós vamos ver quais são estes 5 atributos que nós utilizamos quando vamos implementar uma imagem em HTML. O primeiro dos atributos que nós vamos utilizar é o src de source, fonte em inglês, que ele indica onde está a imagem no site. Este atributo ele é fundamental, sem ele também não há imagem, porque ele indica onde está a minha imagem. Naquele caso do slide passado, que eu falei para vocês quando a gente está em index e a gente quer acessar logo.png, que eu falei que a gente bota images/logo.png, a gente está colocando ele onde? No atributo source, ele é o valor do atributo source. ALT ou alt, ele é uma descrição de imagem, da imagem para leitores de tela. Geralmente quando pessoas com deficiência visual vão utilizar o navegador, tem algum leitor de tela que lê para ela esses altos descrevendo as imagens. Veja que não é um título da imagem nem nada, é algo que tu tem que descrever. Hoje em dia tem até aqueles movimentos nas redes sociais para cego ver, que descreve a imagem, é como se fosse aquilo. Como se tu colocasse ali algo que uma pessoa que não enxerga pudesse ter uma noção clara do que está acontecendo. Title é uma dica da imagem, quando tu passa o mouse em cima, o que vai aparecer. Veja que isso é diferente do ALT, porque o ALT tu está como descrevendo uma imagem para uma pessoa totalmente cega, uma pessoa ou com uma deficiência visual muito grande. O title é para o usuário que não possui essa deficiência, que, por exemplo, quando ele passa o mouse em cima, vem mais uma dica, uma informação a mais para aquela imagem. Por exemplo, vê uma foto minha, e aí quando no ALT tu colocaria, homem caucasiano, com barba, sem óculos, usando camiseta meio branca, com detalhes em azul, fone de ouvido, um microfone na frente. No title, por exemplo, considerando esse meu quadro como uma foto, quando tu deixa o mouse em cima, tu vai colocar ali Juan Conceição, por exemplo, ou professor, etc. É só uma dica a mais para o usuário. O penúltimo atributo, ele meio que casa com o último, que é o width e height. O width é a largura da imagem em pixels, quantos pixels a imagem terá de largura. E o height é a altura da imagem, em pixels também. Ou seja, uma imagem de 800 por 600, tu vai colocar 800 pixels em width e height vai botar 600 pixels. Aqui eu estou dando um exemplo também, onde eu tenho uma pasta images e o index.html, e dentro da pasta images eu tenho foto.png, que é essa minha fotinho aí. E eu coloquei um código HTML aqui embaixo. E esse código basicamente só tem a tag image, lembrando que a tag image não tem a tag /image, complementando ela é uma tag única. E eu tenho aí os 5 atributos sendo utilizados. Source, src, dizendo que, ou seja, eu tenho que acessar em images/foto.png, presta atenção, o source é o nome do atributo,
recebe o que? O valor do atributo, ou seja, onde a foto está, images/foto.png. O ALT é foto do Juan sorrindo com toga de formatura e óculos escuros, ou seja, é a pessoa que não enxergasse, tivesse uma deficiência visual, ela estaria passando o leitor de tela e falando para essa pessoa, ó, isto é uma foto do Juan sorrindo com toga de formatura e óculos escuros. Title, título, quando a pessoa passar o mouse em cima vai aparecer Juan Conceição. A largura da foto, botei 600 e a altura 600, uma foto quadrada. Um exemplo extremamente importante de estarem observando é o posicionamento da imagem no código, se ela vai antes, dentro, depois de um parágrafo. Então isso é muito importante de estar observando. Então, como de praxe, eu tenho aqui à esquerda o código completo HTML, desde o HTML até o /HTML, e à direita eu tenho aqui o resultado no navegador. Eu tenho aquele lorem y dollar que é o gerador de blá 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 em latim, né, o lorem y. E eu tenho aqui, né, eu não utilizei o alt nem o title até para reduzir um pouco o código, mas para vocês verem a diferença entre os três cenários. No primeiro cenário, então, eu coloco a imagem antes do parágrafo. Se vocês observarem bem, olhem bem de pertinho ali, ó, image, está antes da abertura do parágrafo. E vocês podem ver que na página gerada, a minha foto está antes do texto. Não tem texto do lado, tem texto apenas abaixo. No segundo cenário, vocês podem ver que eu abro o parágrafo, coloco a imagem e depois começo a minha imagem. E depois sigo com o texto. Neste caso, diferente do que aconteceu antes, aqui minha imagem está em cima, aqui a minha imagem está um pouquinho à esquerda do texto, ou seja, o texto ele vai começar a partir da ponta de baixo da minha imagem. Isso porque, o que acontece? Eu começo meu parágrafo com o quê? Com a imagem. Então, é como se a minha imagem fizesse parte do parágrafo. Aqui, neste caso, a minha imagem está antes do parágrafo, ou seja, a minha imagem não faz parte do parágrafo. Aqui, a minha imagem faz e é pertencente ao parágrafo. Neste último caso, é quando a minha imagem está dentro do parágrafo, mas lá para o meio do parágrafo. Como vocês podem ver, como minha imagem é muito grande, ela bagunça bem o meu parágrafo, porque ela está lá, tem que ser uma nova linha, aí como o texto ele meio que encaixa no lado de baixo da imagem, então fica essa coisa aí bem feia. Então veja que dos três cenários, esse aí foi o pior de todos. Uma coisa que é importantíssima dizer, que nesse último cenário aqui, para que não fique essa bagunça, esse texto, para que ele flua em volta da imagem, sem ficar esse bate-espaço, a gente consegue isso com a propriedade float de CSS, mas que nós vamos ver bem mais adiante, não vai ser neste momento. Mas, por enquanto, fiquem com isso em mente. Antes do parágrafo, no início do parágrafo ou dentro do parágrafo. E essa bagunça aí que vocês estão vendo. É importante dizer que entender elementos de bloco em elementos em linha vai ser fundamental até para quando vocês estudarem CSS no futuro, que a gente pode, por exemplo, alterar o comportamento de um parágrafo, de uma imagem, para eles serem tanto elementos de bloco, em linha ou vice-versa, conforme a gente quer. Mas é importante entender o que isso significa. Elementos de bloco, ó, presta atenção, sempre aparece nova linha. Quando cria um parágrafo, ele cria uma nova linha. Isso é até uma premissa do português, inglês, qualquer coisa. Todo parágrafo começa em nova linha. Agora, uma imagem ela pode ficar dentro de uma linha. Quando eu vou colocar um texto em negrito, ele vai ficar onde? Dentro de uma linha. Não faz sentido eu criar uma linha nova só para botar em negrito. Então, presta atenção. O elemento de bloco, ele é um bloco sozinho. Ele é separatista. Eu quero ficar sozinho. Parágrafo fica sozinho. H1, toda vez que eu começo ele cria um novo parágrafo, uma nova linha. E elementos em linha, ou seja, dentro de linha, como o B, o EN, etc. Não. Eles ficam dentro de linhas tranquilamente, sem incomodar ninguém. Certo? Até uma coisa que é importantíssima falar para vocês, como era o comportamento das imagens antes do HTML5, embora a gente está focando aqui bastante no desenvolvimento do HTML5, lembrando sempre o livro que eu utilizo, esse livro daqui que é muito bom, recomendo a todos. Acabei até de comprar o JavaScript dele também, que é para a gente ver a segunda parte das aulas. Mas assim, ó, uma coisa que é legal que eles comentam aqui no livro, e eu acho legal seguir para vocês, é que mesmo que a gente não considere isso uma boa prática de programação, é importante vocês verem e entenderem, porque quando vocês forem dar manutenção em algum site, estarem lendo o código-fonte, isso aí pode estar aparecendo aí corriqueiramente e entenderem o funcionamento. Então vamos ver como é que era o alinhamento horizontal antes do HTML5. Aqui eu tenho então dois cenários, de novo usando o gerador de blá 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 em latim, que eu vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo. E a gente tem aqui então o align left, ou seja, que eu estou alinhando o meu texto à esquerda do texto. No caso, né, então left, ele alinha a imagem à esquerda e o texto flutua do lado direito. Com align right,
acontece o contrário. O texto flutua à esquerda e a imagem é alinhada à direita. Veja que no primeiro caso, até fica intuitivo. A imagem está alinhada à esquerda e o texto está alinhado à esquerda. No segundo caso, fica uma coisa estranha, porque a imagem vai para a direita, mas o texto segue alinhado à esquerda. Isso porque eu teria que colocar esse align, se eu quisesse, também no parágrafo, para dizer, ó, o texto do parágrafo vai ser alinhado à direita também. Agora vou falar um pouquinho de alinhamento vertical. Ou seja, a gente teve o alinhamento horizontal, agora a gente tem o alinhamento vertical. Vocês viram então que além do align left, align right, eu tenho o align top, center e bottom. Ou seja, que ele se refere ao alinhamento vertical. E vocês podem ver que isso bagunça só a primeira linha do texto. Isso, na verdade, esse align top, center e bottom, é para alinhar então onde que o parágrafo vai ficar alinhado com a imagem. No align top, a primeira linha do parágrafo ela é alinhada com o topo da imagem. No align center, a primeira linha ela é alinhada com a metade da imagem, o centro da imagem. E no align bottom, que é, se não me engano, por padrão, a primeira linha do parágrafo ela é alinhada com a parte de baixo, bottom, né, com a parte de baixo da imagem. É importante dizer que no HTML5 já existem algumas tags também especiais que trazem aquele incremento semântico, aquilo que eu já vinha falando para vocês nas últimas aulas, que trazem um quê a mais para o nosso site, que facilita buscadores e etc, e etc. Então nós vamos ver principalmente duas tags aqui muito utilizadas no HTML5. E as tags são Figure e Fig Caption. Figure associa a imagem MG e sua respectiva legenda visível Fig Caption. Ou seja, eu vou fazer então uma caixinha onde eu vou botar a imagem e depois a sua descrição. E o Fig Caption permite então que desenvolvedores de páginas web adicionem uma legenda à imagem, que nem está ali. Poderia ser um parágrafo? Poderia, mas voltamos para tudo aquilo que a gente já falou do HTML5, que ele se preocupa muito com a semântica das tags dos elementos HTML. Um parágrafo e um Fig Caption nesse contexto tem exatamente o mesmo resultado. Porém, quando eu digo que é um Fig Caption, eu não estou dizendo que é um novo parágrafo, estou dizendo que aquilo é a explicação visual da minha imagem para o usuário. E isso, então, para buscadores automáticos, como o Google, leitores de tela, etc., isso facilita, porque eu estou dando uma semântica para aquele parágrafo em específico. Lembrando que o HTML5 se preocupa bastante com a semântica, com o significado daquilo que eu estou colocando na minha página web. E por fim, né, eu tenho algumas considerações gerais sobre imagens. A gente tem basicamente 3 formatos de imagens que a gente pode utilizar: JPG, GIF e PNG. Algumas recomendações que o pessoal faz e nas literaturas que a gente deve usar o JPG sempre que há muitas diferentes cores na imagem, etc. É importante dizer que o JPG ele tem uma compressão legal, o JPEG, né? Ele tem uma compressão bem legal da imagem, mas geralmente ele insere perdas na imagem, ou seja, uma perda de qualidade. O GIF ele é muito recomendado quando a gente tem uma área com muitas cores idênticas, ou seja, aquelas cores chapada, opaca. Também GIFs podem ser animados, mas hoje em dia usar GIF animado em site é uma coisa meio estranha, assim, que nem aqueles word art antigos, sabe? Fazer um trabalho assim, tipo trabalho de história, sabe? Não é legal usar GIF animado hoje em dia, eu particularmente não gosto. E por fim, o PNG, que eu particularmente gosto muito de usar o PNG, ele reduz o tamanho da imagem, ele não insere perdas e ele também tem uma característica muito legal que ele permite transparência. Então, por exemplo, quando tu vai salvar uma imagem naquele editor de texto que eu falei para vocês e tu quer botar uma transparência, se tu salvar em JPG, tu vai perder a transparência. O PNG permite isso e é um formato aí bem robusto, bem interessante, que eu também sugiro aí testando aí nos sites. Uma questão com o tamanho da imagem, por exemplo, largura e altura em pixel, é importante que toda vez que tu for trabalhar com uma imagem, editar, tu já salve ela com o tamanho que tu quer usar no site. Porque se tu salvar uma imagem menor e expandir ela no site, ela vai ficar pixelada, não vai ficar legal, vai ficar feia, sabe? Não vai ficar legal. E o contrário, se tu salva uma imagem com baita de um tamanho lá, sei lá, 10.000 por 10.000, não existe isso. E tu vai usar no teu site lá 100 por 100, tu vai estar usando um canhão para matar uma mosca, não vai ser legal, porque tu vai gastar muito a internet do usuário, ele vai ter que demorar mais tempo baixando para ficar uma imagenzinha bem pequenininha. Então, usa o tamanho, salva o tamanho com o tamanho que tu vai usar no teu site. Uma pequena ajustezinho aqui e ali, ok, mas toma cuidado com isso. Resolução também, uma coisa que é importante, quando a gente vai trabalhar com site, o recomendado é trabalhar com 72 ppi. O que é? Pixel per inch.
ou seja, quantos pixels por polegada. Mais que isso, já fica exagerado. Menos que isso, fica ruim. Então, 72 ppi é uma qualidade aí muito boa, se tu for trabalhar principalmente aí com JPEG. Por exemplo, uma imagem JPEG com 300 ppi, ou seja, bem acima do que eu estou falando para vocês colocarem, fica aí com 1500 kilobytes, enquanto uma imagem com 72 ppi fica aí com 368 kilobytes, então uma diferença aí bem interessante, que o usuário vai gastar menos internet, vai demorar menos para baixar, vai consumir menos do teu servidor, então faz esse uso aí bem inteligente. Uma questão também com orientação é que existem imagens que são do tipo retrato e imagens que são do tipo paisagem. Então, se tu tem, por exemplo, no teu site um espaço que tu tem para colocar uma imagem aí com orientação de retrato, se tu botar uma imagem ao contrário, vai ficar feio, não vai ficar legal, não vai dar ênfase no lugar certo. Então também sempre escolhe as imagens com a orientação correta. Por exemplo, se tu vai botar uma foto de uma paisagem, que ela geralmente é larga, ela é horizontalizada. Então o que tu faz? Bota, né, já programa para o teu site um espaço horizontalizado. Agora, por exemplo, um story de Instagram, ela é uma imagem do estilo retrato. Se tu colocar uma imagem deitada, tu vai ter que ter espaço sobrando em cima, ou tu vai ter que cortar e não vai ficar legal. Então sempre planeja as tuas imagens aí conforme a orientação do lugar que tu quer colocar. E por fim, né, só falando de transparências, que nem eu falei, é importante utilizar bastante transparências quando tu precisar, porque imagina tu tem um site aí com uma cor mais escura, tal, e tu quer botar um ícone, e aí naquele ícone tu vai lá e fica aquele quadrado branco na volta de um ícone redondo. Não fica legal. Era legal se fosse transparente. Vai lá no pixel.com, lá tu vai conseguir remover o background de forma bem fácil, bem tranquila. Vou ver até se eu gravo aqui um adendo, um outro videozinho ensinando como é que a gente remove barbadinhamente o background de uma imagem com o pixel.com. Presta atenção em tudo isso, pessoal. Botar uma imagem não é só abrir o HTML lá e botar image, source, etc. Tem que pensar bem pensadinho o que tu tá fazendo. Fechar a aula de hoje, vou fazer aqui com vocês um exemplinho básico. Eu entrei em freeimages.com, olhei essa imagenzinha aqui, certo? E vou aqui em baixar, e vou baixar então a versão full dela. Full dela é muito grande, eu vou baixar a versão XL aí, que é 1917 por 800 pixels. Cliquei aqui em baixar, e ele está agradecendo aqui, tá me mandando esperar, e já veio aqui para baixar. Criei uma estrutura de pastas aqui, né, que eu vou ter o index images, certo? E no images aqui eu salvei. Eu vou botar aqui paisagem, e baixou a minha imagem lá para o site, para a pasta onde eu queria baixar. Aqui nesse momento eu estou editando então o meu site, né? Já coloquei já as tags tudo aqui, HTML, head, etc, etc. Vou até aumentar um pouco. Então aqui no body só vou botar aqui um image, img na verdade, e o source. Só para eu botar images. Deixa eu ver o nome do... É esse nomezinho, copiei, colei, barra, Ctrl V, ponto, JPG. É JPG, né? JPG. E vamos testar isso aqui. Salvei. Vou dar 2 cliques aqui no index.html. Tá lá meu site só com essa imagem. Eu acho que ficou muito, muito grande. Não quero assim. E aí eu começo a corrigir aqui algumas coisas, né? Então, primeira coisa, eu vou botar aqui um figure. É uma tag específica do HTML5. Vou botar um fig caption aqui para dizer que é uma paisagem, né? Paisagem. E vai aparecer embaixo ali, paisagem. 1920 por 800. Eu sei que é 17, mas vamos dizer que é 1920. 1920 divididos por 800, só vamos fazer uma continha aqui, 2,4. Ou seja, a largura é 2,4 vezes maior que a altura. Então eu posso botar aqui, ó, width. Eu quero botar a largura, a altura. Vou botar a altura aqui com 400. Diminuir pela metade. Então, 400 vezes 2,4, a altura tem que ter 960. Veja que eu falei para vocês, que vocês salvassem, né, com o tamanho que quisessem usar no site, mas como eu já peguei uma pronta, aí eu estou remodificando. Posso passar no editor e mudar depois? Posso, mas eu estou aqui fazendo pelo simples. Vou atualizar, tá aí, ó. Já diminuiu bem a minha imagem. E ela está aqui. Se eu largo o mouse em cima, não está fazendo nada de especial. Mas, se eu colocar aqui o atributo title, imagem obtida em
Como é que é o nome do site? freeimages.com. Salvei, atualizo aqui. Quando eu deixo o mouse em cima, tá lá a imagem obtida em freeimages.com. E aí eu posso botar ela dentro de um parágrafo, posso botar um parágrafo antes, do lado. Podemos botar aqui, ó, vamos botar ela dentro de um parágrafo. Então vamos abrir o parágrafo aqui. Aquilo que eu falei para vocês, mas eu não fiz, essa barrinha aqui ela é opcional no final do image, mas ok. E vou botar aqui um /p e vou colocar aqui: a paisagem é algo espetacular, pois nos dá sossego. Estou inventando isso tudo agora. Muito bom é ficar no ar livre. Escrever HTML, fazer textos longos para que preencham minha página web. Será que preciso escrever mais? Não sei, mas vou seguir escrevendo para preencher minha página. E agora vou completar com uns blá blá. E aí vai. Blá 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 blá. Salvei. Vamos voltar aqui. Olha aí. Eu vou até fazer o seguinte aqui. Vou colocar um do ladinho do outro, que nem eu faço sempre. Um do ladinho do outro. Dei uma diminuidinha na letra aqui. Bom, a imagem, como ela é muito larga, ela preenche toda a tela, né? Então a gente vai diminuir ela mais ainda. Vamos fazer aqui, ó, 960 divididos por 4, dá 240. Então, 240. 400 divididos por 4 é 100. Vou salvar, só para deixar a imagem ainda em escala, né? Ó, certo? Se eu venho aqui na imagem e faço aquele comandinho que a gente viu lá que não era o correto, mas align left. Vamos ver como é que ela vai ficar. Ó, ela alinhou à esquerda e aí o texto discorre à direita, porque eu fiz isso aqui em image. Se eu botar align right, olha só, ela vem para cá. E eu posso botar aqui, não, vou deixar assim no P. Ou seja, posso alinhar a imagem à direita, à esquerda. Eu tinha usado lá depois, por exemplo, os HR. Se quiser usar um HR aqui para botar uma linha abaixo, por que não sei, mas se quiser botar uma linha abaixo, uma antes e uma depois do parágrafo, ele vai ficar com uma linhazinha antes, uma linhazinha depois, certo? E aí por diante. Ah, eu botei o HR que tinha que botar depois do figure, peraí. Então aí vai da tua ideia. Ah, eu tô aparecendo na frente da imagem, peraí. Agora sim. Aí vai do teu feeling aí, como tu quer fazer, se tu quer fazer melhor, quer fazer assim, assado, etc, etc. Vai aí como tu quer fazer. É importante testar, é importante olhar passo a passo, abrir o editor, olha o vídeo, olha o que o Rô tá fazendo, olha o vídeo, olha o que o Rô tá fazendo, para não se perder. Tem que praticar. Se não praticar, não vai aprender. Se não praticar, não vai dar certo. Vamos fazer só mais umas alteraçõezinhas aqui, que eu quero botar um parágrafo, uma imagem embaixo e o parágrafo. Então, ó, eu vou tirar aqui a imagem, olha só o que eu vou fazer agora. Ó, vai ter parágrafo, eu vou tirar esse figure caption aqui, tá? Vou deixar mais simples. Não, vou deixar aqui. Vou tirar o figure. Vou botar aqui, ó. Vou tirar esse HF daqui, com o HRzinho. Tá? O que eu vou fazer? Vou botar o parágrafo pra cá, ó. Vou botar o ar, vai ter um parágrafo. Depois do parágrafo, vai ter o que? Uma figure, que eu vou indicar com uma tag HTML5, que é uma figure. Vai ter a imagem, o figure caption. E vou botar depois do figure, vou botar mais um parágrafo. Ou seja, eu quero um parágrafo, uma imagem, um parágrafo. Um parágrafo, uma imagem, um parágrafo. Eu vou tirar esse align, porque aí tá nos ferrando esse align. Ó, e aí fica direitinho. Porque esse align aqui, né, nos complicou a vida quando a gente colocou um parágrafo, uma imagem parágrafo, que ele vai querer deslizar, não vai dar certo. Então a gente deixa isso aí tudo bonitinho. E aí não dá galho nenhum. Ó, fica a imagenzinha, fica aqui o texto, etc. Então é isso, pessoal. Viram? Tudo perfeitinho, tudo numa boa. E vão praticando. Sem praticar, vocês não vão conseguir fazer nada. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Pratiquem imagens, deem uma lida sobre. Não é tão focado no desenvolvimento de imagens aqui, de design, mas a gente deu uma olhadinha sobre. Mas é importante, gurizada, pratiquem. Se vocês não praticarem, vocês não vão aprender. Se vocês não praticarem, vocês não vão desenvolver. A gente pratica programação e é assim que a gente aprende. Se a gente só olhar os códigos, só olhar, não vai dar certo. Tem que praticar. Então fica a dica para vocês, gurizada. Pratiquem bastante porque vocês chegam lá, certo? Forte abraço, dê uma olhada aqui nos links que eu vou deixar aqui disponíveis para vocês e fiquem ligados aí nos próximos vídeos aí, nas próximas aulas, certo? Um forte abração, tchau, tchau, gurizada!
Fala aí, Putz, garizado. Quando for inserir uma imagem num vídeo... Ó, passando a moto aí. Esse último caso aqui, né? Deixa eu passar de novo aquela coisinha ali de baixo. Esse último caso aqui é quando o meu parágrafo ele está... Meu parágrafo não... eu não entendi ainda. Dá uma olhadinha de novo, rebobina o vídeo aí, rebobina. Pô, desengatei essa aí do VHS. Certo? Mas assim, ó, dá uma olhadinha, bem tranquilão, não fica com dúvida. E quando eu faço isso, veja que ele até meio que corrige aquele probleminha que a gente tinha, que o cara... que o texto